Conselho Nacional de Justiça, então, determinou essa forma de recolhimento via guia de boleto. E também determinou que seja aplicado os princípios da administração pública. Não é uma verba pública, porque quem pagou foi a pessoa, o condenado, mas ela tem uma natureza pública. Apesar dela não vir do Estado, é o Estado que gera, o Estado é o responsável. Então, ela tem uma natureza pública. Então, por ser uma verba que tem uma natureza pública, ela tem que seguir os princípios da administração pública, que é legalidade, pessoalidade, eficiência, publicidade, eficiência, né, gastar bem os recursos, entre outros, mas esses são os principais, inclusive estão na instrução normativa. Então, essa aqui é só uma breve apresentação da lógica, que, dada a importância do Conselho da Comunidade, eles são os principais recebedores que podem usar esses recursos e usar sempre para finalidade pública, de acordo com os princípios da administração pública. O Conselho é uma entidade privada, mas ele tem que seguir as normas da administração pública para destinar essas verbas, de acordo com esses princípios da legalidade e publicidade. Depois vai ficar aberto para perguntas, para outras questões jurídicas, né? Mas na prática, no dia a dia, a Melissa também vai poder explicar melhor as dúvidas de vocês, de como vocês podem usar melhor, para transformar isso no atingimento das finalidades do Conselho da Comunidade. Então, seria essa as linhas gerais das penas pecuniárias. Melissa, quer abrir para pergunta já? Bom, a gente viu nas outras oficinas que a gente fez que é mais fácil ver os exemplos práticos do que ficar na teoria. Então, vocês podem ir vendo quem tiver alguma questão, que esteja com dificuldade na comarca, que queira usar melhor esse recurso dentro do trimestre, do plano de aplicação. É mais fácil abrir para a gente ir, a partir disso, explicando as normativas. Pode falar. Pode falar. Bom dia. Nelson, no caso, assim, nós tivemos uma reunião com a nossa juíza que assumiu agora recentemente no ano do ano. E a gente entende, né, que o nosso pedido de plano de aplicação deve ser feito Não dá desculpa nada. Meu Deus, Talvez se fechar a porta ali, parece que veio mais barulho. tá, voltando à minha fala, ficou mais alta? Isso. Nossa, tinha que tomar café. Então, ela nos chamou, né, para uma reunião que até hoje nenhum juiz tinha feito isso com a gente. E ela fez, dizendo, né, que no caso a gente teria que fazer esse pedido trimestralmente. Aí eu questionei ela, falei assim, doutora, como é que a gente vai fazer um pedido trimestral se nós não temos recurso? Aí ela virou para mim e falou assim, não importa, você tem que fazer. Aí eu fiquei uma questão assim, falei, meu Deus, como que eu vou fazer se nós não temos verbo para isso, né? E ficou vago, não entendi nada sobre isso, entendeu? E daí, no caso, se eu não tenho verbo, como é que eu vou fazer um pedido trimestral? Antes eu estava fazendo de acordo com a nossa realidade, né? Só que, porém, agora ela não aceita mais, entendeu? Vocês têm que sempre fazer o plano trimestral, né? Começa em março, depois abril, junho. Antes de acabar, você tem que dar entrada antes, porque tem um trâmite que demora no fórum mesmo, né? Você sabe. Então, vocês tentem pedir já antes, dar a entrada antes. Sim. E explicar para ela que não pode atrasar funcionário, tudo. A gente pode também conversar com ela na comarca, o GMF serve isso, vai ficar nosso apoio para resolver essas faltas de compreensão local, porque às vezes tem divergência, ela não sabe como funciona certinho. Sim. Mas basicamente vocês têm que pedir o quanto antes o recurso e ela libera. Se for regime de urgência, em 10 dias o recurso está na conta já. Mas tem que dar para pedir. É que não precisa de recurso. Não, você tem que estar no Projude, né? Sim, eu sei. O pedido é feito no Projude, tem que estar com as contas ativas. Sim, com certeza. Tudo tá tudo ok. A única coisa que eu não entendi, que ela também não soube explicar, é em relação a se eu não tenho porque assim, toda pedido eu peço para o nosso técnico, qual o valor que nós temos na conta. Entendi. O que não tem na conta. O que não tem na conta da comarca. Exatamente. É essa a questão. Se não tem dinheiro na conta da comarca, como é que eu vou fazer trimestral? Isso é uma dúvida bem importante. Antes de fazer o plano de aplicação, tem que conversar com o técnico judiciário, ir no fórum, lá na vara criminal, perguntar quanto que tem de recurso. Tem que fazer esse acompanhamento constante, porque cada comarca, cada comarca tem um valor, assim, tem comarcas que arrecadam 5 mil por mês, 10, 15 mil, então tem que fazer um plano de aplicação de acordo com a comarca.
não pode ser um valor acima, porque senão você vai chegar uma hora que vai acabar o recurso, né? Sim. Quando acaba o recurso da conta da vara criminal, ele solicita ao juizado especial civil. Sim. E geralmente é suficiente, assim, porque a comarca arrecada. É impossível assim, ter zero. Deve ter feito uma consulta errada. Ainda a Guaíra tem bastante movimento, eu conversei com o técnico, vou verificar para você e te passo, mas é que é impossível ser zero, porque vai entrando todo dia transações penais, sempre tem um recolhimento. Pode ser que o valor esteja pequeno e que vocês tenham que adequar, mas mesmo assim, como Guaíra não é uma cidade tão pequena, é para ter um volume suficiente para o conselho. Tem comarcas que são muito pequenas que não conseguem nem sustentar o conselho, mas Guaíra não é o caso. Provavelmente vai ser possível. Lá entra muito federal, verba federal. E a verba federal é diferenciada, ela não entra, né? Então. Não, mas vamos estudar esse caso aí, eu tiro o extrato do presidente, passo. Porque não tem como você fazer previsão do caso, você não tem dinheiro para pagar. Não, mas fica tranquila que não é zero lá, as varas estão trabalhando, estão arrecadando. Não sei onde está a vela de vergonha. Pode ser uma falha na comunicação ali, que o Guaíra está andando, sim. Bom, eu tento saber onde ela está andando, mas Não, mas vamos fazer esse pedido logo, vamos fazer esse pedido logo para vocês não ficarem mais sem recurso. então também obrigada pela relação. Vou começar desse lado aqui, senhor. Pode falar você. Então, ela falou sobre essa questão desse plano de ação, né? Na verdade, o que acontece? Até nós estávamos conversando, ele pode ser também mensal ou bimestral. Isso. Né? Isso. E normalmente a gente faz bimestral porque a gente acomoda ali a questão do custo da folha, outros projetos que já estão andando, mas acontece sim, que às vezes quando a gente faz uma plano de ação, a gente tem uma parceria boa com a Jus, ela diz, olha, o plano de ação saiu 80 mil, eu pago lá advogado, psicólogo, assistente social, os projetos que desenvolvem, mas eu tenho hoje 60 mil, está faltando 20 para completar o trimestre. Daí ela faz, ela aporta o que tem e ela vai até para outras varas, né? Isso. Faz isso, Exatamente. faz parceria. Então a gente acaba fazendo esse plano de ação baseado no que você está vislumbrando até o final do trimestre, sempre priorizando a folha para depois os outros projetos. Sim. E o juiz acaba fazendo esse papel de tentar concluir a captação do recurso para a gente concluir o trimestre. Exatamente, isso aí. Fazer trimestralmente já essa previsão. Exatamente isso daí, como eu falei no começo, o conselho tem prioridade para receber. O dinheiro dos juizados, ele pode ir para as outras entidades. Os juizados especiais penais, eles fazem edital que pode ir para as outras entidades, né? Tudo bem. Mas o conselho tem preferência. Então, antes de fazer um edital, o dinheiro do juizado tem que ir para a vara criminal cobrir o do conselho se precisar, né? No caso daí, se faltou 20 mil, o juiz da vara criminal tem que, é obrigação dele, pedir para o juizado. Então, quando vocês forem na comarca, vocês têm que ver, não falei aquela hora, mas detalhando melhor, vocês têm que ver da vara criminal. Se der, ótimo. Se faltou, vocês têm que ver do juizado também, porque também é direito do conselho receber dos juizados. Quando faz digamos assim, ele faz uma busca em todas as varas e não tem recurso total. Daí tem que adequar o plano, assim, ver onde é que tá, onde que dá para cortar, porque às vezes acontece da comarca parar de arrecadar mesmo. Infelizmente, assim, uma comarca não pode ajudar a outra, tem que fazer o planejamento de acordo com a realidade da comarca. Mas é assim, todas as vezes que você está caminhando com o juiz, ótimo, pronto, ótimo, daí eles mudam tudo. Complicado. Mas a gente está apoiar lá, se tem e-mail de MEF, telefone, a gente verifica os dados e vê a melhor saída ali para o conselho não parar e continuar constante.
Sim, tem, vai ser atualizado a instrução normativa, porque ela é bem antiga, né, de 2014. Quando foi criada, foi pensado nessa forma de pôr os orçamentos, mas depois viu que não ia ser viável, que os orçamentos têm que ser juntados só na prestação de contas. Mas quando o conselho vai pedir o plano, ele já tem que ter uma noção, né, de quanto ele vai gastar. Então ele já vê os orçamentos, ele não precisa nem imprimir ele, mas se ele quiser deixar pronto, é melhor, né, tem que deixar tudo organizado da melhor forma. Mas ele já tem que ter uma noção de quanto vai gastar, já tem os seus orçamentos, mas ele não precisa juntar no plano. Isso aí vai ser alterado, a gente orienta também, temos orientações para os promotores, geralmente tem dado certo, enquanto não saiu essa alteração, essa atualização, dizendo expressamente lá que não precisa de orçamentos no plano de aplicação. Isso aí é um erro de procedimento, não é isso aí. Isso aí pode dar problemas numa correção, por exemplo, porque na instrução normativa que é feita entre o Tribunal de Justiça e o promotor, e o Ministério Público, então é uma instrução conjunta. Ela é obrigatoriedade de ser observada pelo Tribunal e pelo Ministério Público. Os promotores têm que observar isso daí. Às vezes ele não conhece direito, está tendo confusão, né? Esses casos a gente pode entrar em contato com a FECOMPAR, que a gente entra em contato com o Centro de Apoio do Ministério Público para orientar o promotor adequadamente, porque ele está agindo de forma contrária à normativa. A normativa é expressa, não pode ter destinação, é só boleto. O boleto não tem destinatário, né? O destinatário só que depois, o boleto está só escrito pena pecuniária, tantos mil. Então é isso daí. Então isso aí é uma falha que às vezes prejudica mesmo o conselho, porque vai para outras entidades pelo caminho errado. Até pode ir para outras entidades depois, por edital, mas nesse jeito é errado, então a gente tem que entrar em contato com o Centro de Apoio do Ministério Público para orientar esse promotor a agir de acordo com a normativa. Vamos lá. Sim, certo. Isso. Não, aproveitando, né, a sua pergunta, como eu falei, o Paraná, os conselhos, eles têm preferência absoluta. Ninguém recebe na frente deles. Eles são o principal órgão da execução penal. A APAC é bem importante também, né? Só que ela nunca vai poder ser igual ao conselho, nem vai mudar a instrução normativa. Então, assim, ela não pode receber, ela poderia se cadastrar para receber num edital, um projeto. Então, nunca ela vai poder fazer o plano de aplicação. O plano de aplicação é só o conselho, só o conselho. O que eu ia falar, já vou voltar nisso, para não esquecer também, é que essa verba que está no conselho, o conselho, olha quantas vezes eu falei que o conselho tem a preferência, mas ele tem que usar essa preferência. Não pode deixar o dinheiro sem fazer projeto, sem usar, porque senão outras entidades interessadas vão lá e acabam atravessando, falando que o dinheiro que o conselho não tem interesse de usar. Às vezes o conselho tem uma só dificuldade, não está dando certo, ele quer usar, só que acaba não usando, vem na frente outra entidade e acaba não aparecendo a verdade, não ficando a verdade do princípio, o conselho é o principal.
Então tem que ser usado, não pode deixar o dinheiro sem usar. Tem que fazer projeto, tem que contratar, fazer programas, conversar com o juiz, aumentar a folha. Não vai ficar aumentando a folha sem nada. Com certeza vai ter um profissional, vai ter um projeto, sabe? Então tem que usar. É um benefício, mas é um dever. Fala-se, né? Poder, dever. Então é um poder que o conselho tem, mas é com a contraprestação do dever de usar. Não pode ficar parado lá, senão acontece isso. Como esse exemplo da PAC, por exemplo, não, vamos destinar para a PAC. Na verdade, é uma entidade muito importante, mas não pode atravessar o conselho, vamos dizer assim. No caso, você agiu bem, né? Você fez uma parceria para vocês poderem atuar em conjunto, podem apoiar, né? O conselho pode apoiar a PAC, pode apoiar outras entidades. Essa é uma forma de aumentar a folha, essa é uma forma de aumentar a atuação do conselho, atuar com outras entidades. Não precisa fazer tudo sozinho. Tem outras entidades também que precisam de ajuda e o conselho ajudando. Ele está supervisionando, ele está mantendo o papel protagonista dele. Então, parceria com as outras entidades é essencial. Né? Só um minuto. Se for outra entidade da área de execução, é só assinar um termo de convênio simples. Um termo de convênio simples que junta na prestação de contas e pode pedir na própria trimestral, no próprio plano de aplicação. Tem uma rubrica lá embaixo que é outros programas e ações. Então você pode fazer lá. Né? Então o conselho pode ajudar. É até mais fácil para a entidade do que ela se cadastrar no digital. Ela faz uma parceria com o conselho, atua junto, divide a documentação, né, faz tudo junto, e o conselho ajuda ela de uma forma muito melhor do que ela conseguiria no edital, que é semestral. Pode, com certeza, pode sim. Está ligado à prevenção de crimes, né, está relacionado com a função, então com certeza é um ótimo exemplo de parceria. Com certeza. Ela pediu para contratar um psicólogo por 3 meses. Pode, ótimo. A questão é só ver as questões trabalhistas, né? No caso da entidade parceira também, está relacionado às questões. O conselho não pode ficar responsável pelas questões trabalhistas, né? Ele tem que ajudar a entidade, mas a entidade que é responsável. No termo de acordo, não pode contratar assim, no conselho, nada, porque pode ter um problema lá de carga horária, algum problema, depois vai sobrar para o conselho vai ter que pagar essa despesa. Então, nesse caso, aí, como é um contrato temporário, eu acredito que não vai ter problema, 3 meses, 6 meses, não vai gerar CLT, nada, pode ser feito. Não precisa de edital para contratar, porque o conselho ele segue as diretrizes, os princípios da administração pública, ele segue as normas, mas não é idêntico, ele tem mais facilidade. Né? Então, uma delas é não precisa fazer edital para tudo, tem que só fazer justificativo para tudo. Isso aí é a publicidade e a transferência. Então, tudo que vai fazer tem que ter uma ata para qualquer pessoa que vê entender que mas da onde que teve isso? Isso aí é o princípio da publicidade. Tem que estar claro para qualquer pessoa que veja. Né? Desde a contratação de estagiário, qualquer pessoa que for contratada pelo conselho, então não precisa necessariamente de edital, só de uma justificativa? Não precisa ter um edital, tem que ter só um procedimento de contratação e justificado. Não precisa ser um edital, não precisa ser edital. Mas muitos preferem fazer por edital porque é mais fácil, porque já fica registrado, né? Você faz um edital, tem o nome das pessoas, acaba sendo até mais fácil de fazer um edital do que explicar em 2, 3 atas, apareceram tantos interessados, esse foi escolhido por experiência tal, o valor é tal, tudo isso tem que estar explicado. Então não precisa fazer um edital formal, mas as informações da contratação certinho tem que constar do mesmo jeito, certo? Tem que constar tudo certinho lá.
todo mundo calmo hoje. Da outra vez tinha muita dúvida, o pessoal estava bravo. Então as coisas estão andando, né? Graças a Deus. Nossos presos, eles vão para a comarca de Faxinal. Porque a ambulância tem mais alto e vai transferir para lá. Mas nosso conselho, muitos presos que vão para lá. A gente faz o cálculo e manda. E o conselho de lá, eles trabalham com a delegacia está pedindo material de construção para eles, porque eles vão reformar a delegacia e a cadeia e os próprios presos de confiança vão trabalhar por missão. E daí o nosso conselho, ele conseguiu a cadeia solicitados, essa mesma solicitação que está fazendo no conselho nacional. Justificando tudo certinho, não teria problemas no ajuda. Pode ajudar, sim, né? Quando tem muitas cidades agora, mais que estão sem unidade prisional, né? Então vocês ajudam aonde que estão os presos da fazenda. No caso de reforma e unidade excepcional, né? Não pode ficar reformando. Nesse caso tem mais a ver com a atividade do preso, né? Do que uma reforma em si também. Então poderia mais facilmente, então não tem problema. Estando tudo justificado, mostrando onde que vai, pode ajudar totalmente. Até porque vai ser benefício deles, né? Da remissão, tem melhores condições das unidades, da unidade lá, né? Então pode fazer sim. Isso aí tranquilo, né? Já está na sua normativa lá previsto, não tem problema nenhum, só tirar. Também um print bem certinho, os 3, com frete também. Lembrando que não precisa ser o mais barato, você pode justificar, às vezes tem um que custa R$50 a mais, só que dura o dobro. Então, não precisa ser o mais barato, tem que estar sempre justificado. Você justificando tudo, está tranquilo, pode fazer a melhor compra possível. Nem sempre é mais barato, né? Com certeza, por isso que é bom pegar os 3. Você, assim, na hora que vai fazer o plano, já está fazendo o cálculo, já está considerando, e por isso que os 3 tem que ser na mesma média de valor. Não adianta pegar um orçamento 1.000, outro 2.000, outro 3.000. Tenta pegar todos na mesma faixa, porque daí, se acontecer isso, o segundo já está no mesmo valor de mercado, que fala. Ele já está equivalente, se for equivalente. Agora, se o primeiro não pode e o outro é 5 vezes mais caro, daí não pode. Melhor ainda. Pode, com certeza. Se eles estiverem todos parecidos, né? Em relação aos privados de liberdade, na cadeia pública de Pato Branco, nós temos presos de muita necessidade, e não só nem da região, que só tem um delito no estado, só crime sexual que está. Nós temos, por exemplo, falta kit de higiene. Às vezes a gente pede para os juízes e eles falam, mas esse preso é válido nós adquirirmos o kit e fazer o passe? Para não deixar sem, assim, para não deixar desatendido, pode fazer, dentro das possibilidades, tem que fazer, sim, é melhor fazer. Mas o melhor seria tentar ver mais ou menos o número de presos, ver de onde que eles estão vindo e já pedir para aquela comarca também, né? O certo é vocês pedirem, vale a pena nesse caso, né, que vocês recebem de várias cidades, mesmo que seja uma contribuição pequena de cada conselho, né, R$500 por mês, por exemplo, uma coisa assim, para comparar tudo ali, eles vão estar melhor atendidos e não sobrecarrega Pato Branco, né? No caso, você vai pedir para o meu conselho, mesmo lá na cidade. Como eu vou justificar se você vai dar nesse caso? Como eu vou justificar se eu, se você não apoiar a relação dos amigos dela, eu sou um pouco necessário. Isso aí pode ser combinado entre os conselhos. Se você quiser, você pode deixar de Pato Branco, por exemplo, verificar os preços, não tem problema. Você não precisa verificar os preços. Você tem que só ter as justificativas dos preços que tem na unidade. Você pega a relação dos preços que tem na unidade. Daí você vê lá, tem 100 presos, por exemplo. Você vê que eles gastam
1.000. Daí 10 é da sua cidade, 10% você dá para ela. Não precisa fazer essa cotação, nada. No caso, é uma transferência. No plano de aplicação, você só tem uma rubrica lá, né, ações para preços, você vai por lá. Transferência para o conselho da comunidade tal, devido ao número de presos tal, tal. Na prestação de contas. Não, pensar. Vai sobrecarregar, né? Então eu acho que cada conselho mandaria um kit, né? Pode ser. Não, pode ser também. Isso aí é uma solução que não está prevista, são detalhes na norma. O que está previsto o conselho tem que ajudar os seus presos da comarca. Ponto. Como que ele vai ajudar? Lá não fala. Então tem que ter uma primeira coisa, ter um acordo entre o juiz, entre o conselho. Se vocês quiserem mandar os kits mesmo, talvez é mais fácil, né? Facilita para o conselho que está recebendo. Agora, caso queira fazer de outra forma, ela vai ter que fazer a prestação de contas dela. A mesmo documento junto no de vocês. Ela vai ter que ficar prestada 2 vezes, porque ela vai ter que prestar conta disso lá que ela recebeu. Acontece isso, prestado de publicidade, fica nos 2 planos, né, explicando. Mas conversando entre os conselhos, né, vocês entendem. Mas fica calculado aqui que o Conselho da Comunidade de Passo Branco recebe não em espécie financeira, recebe kit. Aí, ó. Isso aí é ótimo, né? Tá todo mundo vendo aqui. Isso aí são boas práticas, né? São boas práticas. Por isso que a gente abre uma pergunta para ver qual prática que é melhor. Tá todo mundo vendo aqui que é melhor o conselho ajudar em materiais, não ajudar em dinheiro, né? Então fica já todo mundo ciente, né? Que isso é uma orientação da FECOMPAR, do tribunal, que todo mundo verificou que é melhor não transferir dinheiro, que vai acabar dando trabalho dobrado. Né? Nelson, outra coisa, ele falando do orçamento. Desculpa só um pouquinho para pegar o gancho dele sobre o orçamento. Orçamento. Na minha cidade, está tendo dificuldade enorme de conseguir orçamentos. Tá? Porque assim, você pede não, você vai comprar aquele de novo. Entendeu? Aí eu fico pensando, eu posso pegar um orçamento da minha cidade, digamos assim, pegar outro de outro município? Pode, se for próximo, sim, se for próximo, pode. E medicamento? O orçamento lá não obriga. Você nem vai tirar esse orçamento pelo local, certo? Eu posso pegar de uma outra, então? Pode. Como eu falei no começo, lá, o conselho, né, tem as verbas de natureza pública, então tem que usar da melhor forma possível, só que não pode ficar emperrado. Isso aí não é para deixar, não é uma norma que o conselho não consegue nem trabalhar, né? Tudo tem bom senso, né? Então você explicando certinho, não foi possível obter o recurso, pode explicar, a justificativa lá, ela não tem limite lá, pode pôr tudo o que acontecer lá, porque senão vocês ficam impossibilitados de trabalhar, né? Fica o dia inteiro para conseguir resolver uma situação. Bom, vamos ver aqui, peraí, acho que ela levantou lá, mas tinha esses aqui na frente. Pode ir lá? Entendeu? De joga o problema pra frente, né? Não, pessoal, isso aí, o ideal é que fosse 30 dias, mas como é o estado inteiro, praticamente a Melissa que faz sozinha lá, quase não tem ajuda, isso aí não pode atrapalhar o conselho. O conselho não pode ficar sem receber por causa de falta de prestação de contas. Se tiver acontecendo isso, você também pode conversar com o GMF e ter orientação, porque o conselho não pode ficar sem receber por falta de análise da prestação, né? Estamos tentando, né?
Ele vai voltar lá por último, só para ver. Pode falar. Sim, então, não pode viabilizar a atividade do conselho. O conselho não pode ficar o dia inteiro atrás do orçamento, né? Então, pega da cidade mais próxima, pega o similar e justifica. Estando justificado, isso aí cumpre a função do conselho. O conselho não pode ter que fazer uma coisa impossível, né? Mas ele explica, ó, não foi possível, se negou, eu entrei em contato na loja tal, sabe? Vocês explicando tudo que vocês fizeram, isso aí fala, é suprido. No caso, é considerado que foi feito. Não precisa, mas tem que justificar certinho. Não dá para só falar, não vou seguir, né? Você explicando lá, não vai ter problema. Não, pode ficar tranquilo, isso aí Curitiba também fazia, o Conselho de Curitiba também recebia doação da Receita Federal, conseguia levantar recursos e depositava na conta 3, ficava na conta 3 depositado. Eu só oriento que não usar essa despesa para coisas correntes. Se for tentar coisa corrente, tentar sempre tentar no Proajude, na conta 1, porque daí vocês ficam mais tranquilos. Isso aí fica como um extra, porque senão vocês pode não vir isso e vocês têm a despesa lá, né? Então, e a conta 3 é mais para emergências, assim, é para coisas que não é toda hora. Mas pode usar, o conselho tem 3 contas, essa conta é livre do conselho, pode usar de acordo com a sua vontade, constando em ata e atendendo a finalidade do conselho, né? Que consta no estatuto. Então, usando essa conta dentro do estatuto, pode ficar tranquilo, está totalmente amparado, mas tenta pegar da conta 1 para sobrar para outras finalidades, né? Uma emergência, alguma coisa, fica essa daí. A próxima é ela. Não, pode falar. Um colega de conselho me perguntou se eu já fiz ressarcimento, porque ele fez um pedido de notificação para vir para o evento. Só que ele não retirou esse dinheiro para gastar no evento, ele está fazendo por conta própria. Ele está colocando CNPJ no conselho em tudo, mas se ele está pagando o imposto dele, ele vai poder fazer esse ressarcimento do dinheiro que ele pediu ou ele não vai poder fazer? Pode. Não pode. O ressarcimento não é possível em nenhum hipótese. Não pode. Essa é uma regra também, ressarcimento não pode, assim. Não pode substituir despesa, porque quando vai para a Melissa lá, quando vai para o Tribunal de Contas, tem uma regra que não é jurídica, uma regra fiscal deles lá. Só pode prestar contas do dinheiro que caiu na conta. Por exemplo, caiu na conta dia 1, você só pode pegar recibo do dia 2 para frente, só pode usar para frente. Nesse caso aí, o dinheiro caiu na conta do conselho. Só que ele está usando do dele, né? Ele tinha que ter sacado. Eu falei isso para ele. Eu falei, se ele tivesse me perguntado antes de viajar, eu tinha te falado que o ideal é que você sacasse e devolvesse o restante. Mas ele falou assim, é a primeira vez que alguém me confundiu, não sabia se... No caso, se ele já recebeu,
a regra do tempo, né? Se ele já recebeu, se já caiu na conta do conselho, então talvez é possível. Vou conversar com a Melissa para ver se é possível fazer algum ajuste nesse caso específico. É porque não é para antes, sabe? A regra é para antes, por exemplo, se ele está gastando antes de receber, e depois pega de volta. E isso não pode. Não pode porque daí a data lá no sistema ia bater, falar, caiu na conta dia 5, mas ele já gastou dia 1. Daí dá bloqueio lá. Tá? Mas pode falar, né? Para ele não ficar no prejuízo. Sim, eu acho que é possível atender, acho que é possível. Pode falar, ela te... Dia. Só que isso aí vem do Paraná inteiro, porque são segmentados, porque segmenta o tipo de vídeo. Como é que eu vou pegar lá, estou dando um exemplo, R$5 em Cascavel, 5 em Pato Branco, 5 em Não, esse é inviável, né? Até porque tem preço de Marechal Cândido Rondon que está em outra comarca também, que não foi possível fazer transferência. Então, geralmente, ele é bem equivalente. O que eu quis dizer mais, assim, é, por exemplo, uma cidade um pouquinho maior e uma menor, daí fecha a carceragem dessa menor, e daí todos ficam na outra, que é o caso que está acontecendo bastante agora, que está reduzindo as carceragens. Então, nesse caso, é mais fácil fazer a conta, porque todos vão estar lá na outra cidade. O conselho vai ficar sem nenhum preso lá na comarca dele. Então, obviamente, ele vai ter que ajudar a comarca dele vizinha, né? E esse fluxo que você falou, tem que ser conversado, né? Tem que ser entre os conselhos, ser visto da melhor forma. Uma forma que eu pensei agora rapidamente, um exemplo é quando esse preço do remédio. Quando a polícia vai lá, o DP vai transferir ele, já fala com o conselho de onde ele estava para comprar o remédio e mandar com o remédio junto, para pegar esse valor que já estava disponível para ele e mandar junto, para não esperar chegar lá, né? Então pode ser conversado assim, alguma coisa desse jeito, de falar já no conselho, não esperar chegar lá para pedir de volta, né? Antes de ir, já mandar o que estava pertinente a ele ali. Com certeza, porque é um problema que tem muitas carceragens fechando, né? E o conselho fica lá podendo ajudar sem nenhum preso e o outro sobrecarregado. Então não pode, né? Quero só ver.
Quem que tinha... Alguém me levantou mostrando? Não, né? Então, era... Nosso conselho, por exemplo, dos conselhos acreditam muito que as contas, como o cheque, cópia, é mais transparente do que fazer outros tipos de transações. Nos próximos anos, haverá alguma organização ou é algo aberto, conselho? Você fala de Pix, por exemplo, assim? Porque tem outras formas também que pode ser feito os pagamentos, né? A gente tem que seguir a instrução normativa como regra principal e diante de novas situações a gente vai adaptando, mas tem que estar sempre focado nela. Por exemplo, no caso do Pix, que não existia né, em 2014, ele equivale totalmente ao cheque, né? A Melissa vai poder falar depois, né, que equivale ao cheque. Então, nesse caso, não foi preciso ficar longe da norma, deu certo. Agora, outras formas que sejam muito diferentes, por exemplo, sacar, alguma coisa assim, daí eu tenho que analisar cada caso a caso. Mas se vocês tiverem uma forma que veja que é mais fácil, que vai atender, pode ser incluído nas operações. Mas a princípio a gente viu só até agora é o Pix mesmo, que estaria de acordo com esse sentido. Nós implantamos o sistema de pagamento eletrônico público. Então, o governo cadastra e eu autorizo. Sem problema nenhum. Não tem mais cheque, não tem mais nada. E aí, depende da situação do pagamento, vai Pix. Quando é boleto, eu quero cadastrar o boleto de boleto. Então, não tem mais emissão de cheque. Sem problema. Sem problema também, mesma coisa. Sem problema, vai ter o equivalente ao cheque. Porque tem a cópia do boleto, tem a cópia do comprovante, então é a mesma coisa do cheque, né? Então, tranquilamente não gera nenhum problema. Ela que tinha perguntado. Por e-mail. Ok. Por e-mail vai falar do seu da pessoa, né? No final, O nome. Ok. E a segunda pergunta. Geralmente os carros está apreendido com droga, mais ou menos, assim, não tem muito conhecimento, mas se eu sei, vai para leilão. É possível o conselho arrematar esse carro por meio de um leilão ou um móvel, uma forma legal? Comprar para ele, você fala? Conselho? Pode. A pessoa pode se habilitar, né? Conversa com o juiz, com o promotor antes, mostra que o conselho tem interesse e põe no plano de aplicação já no próximo, vê para coincidir a data para quando for ter que pagar o leilão, já está o plano de aplicação na contra o conselho. Mas com certeza pode comprar sim, porque é para dirigir as atividades né, do conselho e geralmente vai pegar um preço bem bom, né? Então pode sim. Pode. Bom, nós agora em Bahia estamos numa nova realidade, né? Nós temos a previdenciária que está funcionando todo vapor, né? Nós estamos lá até ano passado com 840 internos, né? Aí o que acontece? Em relação ao que ele falou sobre pedir ajuda para o profissional. Lá é uma atividade diária, né? O que tem aumentado muito para nós lá é os kits de higiene pessoal, certo? E passagens. Isso tem assim, olha, aumentou, digamos, 90%. Aí veio uma pergunta, como é que eu não podia ajuda em outros lugares? Eu acho que fica inquieto, né? Não, Então, isso é uma realidade, eu penso se eu estiver errado. Não, eu entendi com certeza, porque no caso é uma cidade pequena, que vamos dizer assim, né, uma cidade pequena, tem uma arrecadação pequena, mas está com muitos presos acima da média, né, está bem acima do que a cidade, né, em média. Mas é possível puxar no Projude os presos, pelo menos os que estão condenados, que estão mais tempo lá, é possível e pelo que eu estou vendo vai precisar de ajuda mesmo, né? Acredito que os conselhos ali da região, vamos pensar, né, de uma forma assim, os conselhos da região ali menores, que estão com menos presos, podem ajudar um pouco. A gente pode fazer uma reunião de trabalho específico de ajuda para Guaíra, para os conselhos da região ali, que têm disponibilidade, né, eles vão querer colaborar, né, não vão se opor, porque está evidente que a situação é urgente lá, e todos fazem uma força-tarefa para ajudar, porque está com muito preso lá e não está dando conta. Inclusive, tem aqueles que estão lá que são esquecidos pelos familiares. Agora, porque a gente vai iniciar com um projeto, certo? Para remissão para eles. Porque eles não têm condições de comprar uma linha, não tem nada. A gente está vendo parcerias, sabe? Para estar entrando com esse projeto para E os conselhos podem ajudar da região, com certeza, mas os conselhos com certeza podem. Sobre passar a
especialista que sabe todos os detalhes técnicos. Parte de financeiro, ela sabe tudo, centavo por centavo. Vamos ver se ela... Vocês viram aí, pessoal, que vai ter trabalho. Isso é uma coisa, infelizmente, vai ter que trabalho registrando, assim, sabe? Já tem muita coisa para fazer no conselho, já tem muita coisa, mas vai ter que perder tempo anotando as coisas, escrevendo, mesmo que é o óbvio. Que nem assim, é óbvio isso aí, né? Que é o mesmo preço, mas tem que fazer, porque às vezes a pessoa olha lá só a outra. Daí fala, mas esse preço nem é de Marechal Cândido Rondon, né? Não, mas isso é uma coisa que tem que escrever, não tem jeito. A Melissa tinha visto para falar isso para vocês daqui a pouco, mas é só seguindo as linhas gerais. O conselho tem que gastar da melhor forma possível, tem que ser mais barato, mais eficiente, só que não pode ser o dia inteiro nisso, não pode ser uma coisa improdutiva, não pode ferir, assim, ficar o dia inteiro no negócio que vai acabar juntando mais coisas no dia seguinte e prejudica a função do conselho. Então tem que ter um equilíbrio. O que eu sugiro, assim, de mente, você pode fazer o orçamento, você pode usar isso aí como orçamento. Você faz um ClickBus, vê todo o roteiro, vê qual que é a agência que lá fala, né? Qual que é a agência e tal. Se você conseguir comprar separado, é melhor. Agora, se você não conseguir, daí você pode justificar e explicar que não conseguiu. Mas a mesma coisa, vai ter que justificar. Só pôr o negócio do ClickBus lá, só pôr não dá certo. Isso. Só que eles queriam fazer esse roteiro de viagem pra mim. E aí eu me obriguei a usar isso, sabe? Então, foto negativa, por conta de usar esse tipo de site, aí vai fazer bom. Não, mas continuem justificando, porque isso aí são necessidades locais, estão justificando, vai vendo que não é uma coisa que não é que o conselho não está querendo fazer, que não tem como mesmo. Então, justificando, demonstrando, vai ficar claro isso, que não tem como. Mas que eu falo, se você conseguir pegar o orçamento lá nessa agência, que já tem lá o roteiro todo, depois comprar separado alguma coisa, já fica mais fácil. Mas se não der, não tem problema, certo? E agora? E agora? Acho que é desse...
Uma dúvida ali, pessoal, dos dois. Só Hamilton de Ibaiti, voltando ao assunto de chefe fixo. Fala mais alto. Só Hamilton de Ibaiti, voltando ao assunto de chefe fixo, esse tipo de coisa. Nós lá, desde que eu fui criado, a gente assina sempre em conjunto, com o chefe. Por quê? Vocês podem procurar que tem banco. Um só libera, nós é um conjunto, mas transparência. Mas sempre a gente tem lá, teve um escritorado para poder ajustar para fazer para você. Então, eu acho mais seguro, né? Por exemplo, a bagunça que tem da teologia, tem um dia lá, e depois lá. Então, nós estamos fazendo o check-in, sabe? No nominalzinho. Divide a responsabilidade de cada um de um só e é mais complicado. Então, por enquanto, a Assembleia, por exemplo, a Cicobi, né? Geralmente todas essas pequenas desse ano, eu quero assinar com duas, né? Assinatura que não tem, é uma só. Se a assinatura que os dois assinaram e lá, tudo bem, mas não tem só lá. Nesse caso, eu acho mais seguro, por enquanto, acho que põe um nominalzinho ali, se você não nominalzinho, você fica mais prático. E fica tranquilo. Beleza. Beleza. Vou me ajudar aqui. Help me. Help. Agora chegou a sua parte aí, agora o bicho vai pegar. Então, se tá dando certo e tá lá, você fica tranquilo. Eu sempre seguro morreu de velho, né? E claro, vale a pena mais, vale a pena isso aí. Peraí, ó. É assim. Isso foi lá em 2014, 2015, o sistema não era preparado para aceitar outra instituição bancária. Já desde os últimos 4 anos, o sistema já liberou sem qualquer instituição bancária. Até que um conselho que abriu uma instituição bancária que não era cadastrada no sistema do tribunal, a transformada, tudo foi cadastrado nessa instituição do sistema do tribunal para eles poderem receber o passe. Então, não é obrigação ficar no caixa econômico no Banco do Brasil. Tem conselho que prefere as duas instituições judiciais, né, que sempre estão no poder público, mas, assim, eles falam coisas altas. Tem conselho que não que até o direito, os cidadãos até tentam falar com o direito, né, vamos negociar, mas tem direito que não está nem aí, fala que não, no final. Aplica o recurso, não pode aplicar o recurso. Todo mundo entendeu? Não pode. Esse é um problema tanto para a Caixa quanto para o Banco do Brasil. Vocês vão lá e falam, não aplica o recurso, o outro dia eles estão aplicando. E depois tem que voltar. Por que não pode aplicar recursos públicos? O Tribunal fez a gestão da conta única, não são vocês que fazem. O Tribunal, através do contrato firmado pelo presidente do Tribunal, a assinatura dele, aplica o recurso. E todo rendimento é repassado para a conta de cada comarca. Então, tem razão. E depois está o problema para o Tribunal. Imagina prestar contas para o Tribunal de Contas. Então, assim, não pode. Está pagando caro, não consigo negociar sair, não sei.
que eu vou fazer? Pode ir para o psicólogo, pode ir para o psicrédito, entendeu? Lá eles vão me cobrar, lá eu consigo conversar com o gerente. Não tem problema, vocês podem mudar de conta. A aplicação é isso. Eu quero deixar bem claro, né? O rendimento que estiver lá tem que devolver. O rendimento não é de vocês para seguir usando assim. O rendimento tem que devolver, vai ficar lá disponível na conta da comarca para vocês usarem em outro plano de aplicação. Mas vocês não podem pegar esse rendimento, pôr lá na conta 2, pôr lá na conta 3, né? Pôr em uma outra conta que o tribunal não sabe disso. Não pode, tem que devolver. Vai ficar disponível da mesma maneira para vocês, vai ficar sob a gestão do tribunal. Então, isso já o cheque. Tá, o que isso são fala, né? Cheque é de DOC e não de espécies, né? Das últimas opções. O DOC morreu, o DOC não existe mais. E isso veio PIX para substituir o DOC. Então, vocês podem sim fazer PIX. Aí vai muito da gestão de cada conselho, e é uma coisa que a gente não pode interferir. Tem conselho que só o presidente e o tesoureiro cuidam da movimentação bancária. Então, eles vão lá, eles vão fazer PIX, eles vão cheque. Cheque é um problema, sim, na maioria dos conselhos, porque o presidente vai lá, deixa o balão assinar. Então, assim, é muito pior que o PIX, né? O PIX, a gente tem como saber se tem comprovante verdadeiro, a gente tem como ver para quem realmente foi o recurso, se o pagamento foi mesmo para o fornecedor, foi mesmo para o prestador de serviço. O cheque pode estar lá no nominal, mas assim, né? Para a gente sempre vai ficar na dúvida, porque só vai aparecer o débito do cheque no extrato bancário, a gente não tem a certeza. O boleto bancário é muito mais fácil você pagar pela internet dele. Você pode deixar agendado, né? Já autorizando, seja lá gerar na data do fornecimento, ele vai verificar a conta. FGTS já sai do extrato bancário escrito, FGTS já sai para guia do GRIS, INSS tributos, água, já aparece no telefone, já aparece no extrato bancário. Então, assim, vocês precisam pensar como vocês vão gerenciar isso, né? É uma questão do presidente, do tesoureiro, do assistente administrativo chegar quando vocês vão fazer essa gestão. Não é uma coisa que nós, tribunal, podemos interferir, né? Porque em cada conselho sabe da sua realidade. Então, assim, conversar e, claro, transferência para a bancária é sempre mais seguro. Eu sou lógico, você chega para comprar alguma coisa comigo. Às vezes o sistema da Receita Estadual caiu, às vezes você não consegue mesmo emitir a nota fiscal naquele momento. Ou de repente você está com uma fileira enorme de cliente e você não consegue emitir a nota fiscal naquele momento. Anota os dados, como eles fizeram, anotaram o CNPJ de vocês, e assim que o sistema volta, assim que é possível, eles emitem a nota e mandam. Entendeu? Então, assim, se o fornecedor falar que não pode, não se assustem. Isso acontece de verdade. Né? Enfim, está sujeito ao sistema, né? No caso do fechar a câmera não olhou tudo mais, a pessoa vai fechar no estacionamento. Só que não emite não. Estacionamento é só o ticket, né? Sem nada, só o vestido. Só aí é esse tipinho simples. Aí esse tipo que está escrito lá. R$10. Pois não, Não, está escrito. Desculpa. Sai com o estacionamento para você. Tá aqui, deu para tem. Não está escrito nada. Aqui. Deixa eu mostrar para mim, peraí. Ó, só foi. Mas aí, a partir disso, ele pediu em cima, lá, com o CNPJ.
eu pago o Pix, certo? Então, de Uber, ele vai dar um comprovante do sistema dele. Uber, e fala pra nós. Uber, pagamos total, né? Geralmente, isso não é reembolso depois, né? Às vezes o assistente precisa fazer alguma coisa urgente, não tem como, né? Vai, tá. Ali no e-mail de vocês recebem, assim, o nome de vocês, a comida, o projeto. Coloca isso na prestação de contas. Tem que colocar. Todo aquele e-mail que eles mandam, tem que colocar. Não adianta lá querer cortar, metade, não. Tem que colocar o inteirinho dele comprovante. Por quê? A gente vai saber a distância que vocês andaram, o valor realmente que vocês gastaram, se isso bate com o que o conselho posteriormente devolveu para vocês. Então, assim, Uber é uma coisa que não tem como ser pago previamente, porque vocês não sabem o valor que vocês vão gastar. E no caso, voltando assim, nós voltamos. Aí tem a... Ah, tá. Quando eu estou na frente, estou entendendo já. Desculpa. E no caso, ontem a gente voltou daqui para lá. A gente veio um Uber que a gente não tinha comentado dele ontem, né? Aí eu mandei no particular dele, entendeu? Aí eu fiz o Pix, daí ele me mandou o comprovante que eu na conta dele, entendeu? Isso não serve? Tem que colocar o comprovante do Pix também. Sim, Tem, os dois. Ainda de Uber, gente. Mas prestem atenção, né? Pegar o Uber para 300, 500 metros é demais, né? Vocês acham que a gente faz a prestação? Eu olho sim, eu olho tudo, olho o endereço para ver para onde que foi e voltou. Porque e os nossos monitorados, às vezes, você vai fazer troca de fornecedor ou manutenção, e aí a gente paga taxa para eles. Mas aí a gente vai usar um fiscal direitinho. O valor alto, mas a gente tem que dar para eles. não, pode ser sim. Eu estava comentando com a colega aqui que o Aratuba, eles firmaram uma espécie de contrato de prestação de serviço com um motorista. Então, assim, de Guaratuba, eles levam muitas mulheres e crianças para visitar os presos em Pirapara. Então, essa viagem é semanal, então ele vai, aguarda, ela visita e volta para Guaratuba. E é uma vanzinha. Então, ele faz isso. No caso de vocês, não vai funcionar, porque vocês não sabem quando mas pode deixar assim do jeito que você está fazendo. Eu tenho uma pergunta para aproveitar o bate-papo. Nessa questão, por exemplo, que tem que fazer a prova de tornozeleira ou uma coisa. Por exemplo, essa semana a gente teve um rapaz lá em Salvador que ele precisava ir a Beltrão, no caso, para fazer a prova da tornozeleira. Só que ele foi um dia antes e no outro dia ele já tinha ido lá, no caso, teria que ter isso mais tempo para ficar como que ia fazer, né? Aí até a gente conseguiu encaminhar com o transporte da prefeitura. Mas nesse caso, quando precisar, por exemplo, utilizar um táxi, dá para fazer a justificativa, que foi em cima da hora? Dá sim. Vocês têm que sempre lembrar que qualquer coisa que é diferente, que é excepcional, tem que justificar. Porque assim, eu não adivinho as coisas. Então aparece lá uma coisa muito diferente, eu fico me perguntando o que esse conselho está fazendo. Então, se vocês justificam, é muito mais fácil para vocês e para mim. Né? Tem alguém aqui com mão? Então, o meu é bem complicado. Eu entrei recentemente no Conselhos. Então, lá está acontecendo um processo lá, antiga assistente administrativa. Ela saiu, abandonou o conselho a partir de bastante poucos pendentes. E o que eu procurei encontrar, eu prestei contas, eu não consegui, infelizmente está lá.
Mas vou começar das minhas dificuldades. Né? Primeiramente, a questão das contas. Tá? Nossa cidade não aceita cheque. Então é bem difícil. Eu fui até o banco e consegui que eles fornecessem para a gente pagar em boleto. Então, alguns parecem boleto, outros não. É só em dinheiro. O que eu tenho feito? Eu faço todos os meus levantamentos, apresento para o presidente, vou lá e troco o cheque para no dia posterior fazer o pagamento em dinheiro. Quando funciona das 3 horas, eu, como questão do mercado, a cotação do dia. Então, eu faço durante o dia, ou no dia seguinte, ou fazer o pagamento. O conselho de vocês não é o único nessa situação. A gente tem um outro conselho que é uma situação até bem pior que essa. Como eles fazem os pagamentos? Pede, agora tem o Pix, eles fazem o Pix, e assim, o boleto bancário. Então, se não dá para pagar por um desses 3 jeitos, eles não fazem, não compram nada assim. É um conselho que está com uma situação muito complicada. Inclusive, eles têm assim, vários fornecedores que não querem comprar, vender nada para eles, não querem mesmo comprando nada. Então, é só assim que eles conseguem pagar as despesas. Como no caso de vocês, não é tão dramático assim, mas é só o cheque, né? Tenta pagar dessa outra maneira. Igual eu falei também, né? Veja o Pix, converse com o tesoureiro, com o presidente, faça formal isso, porque não dá para sacar dinheiro sem pagar, sacar cheque sem pagando dinheiro. Né? Então, isso é o que estava acontecendo. Até tem algumas coisas que eu ainda vou pagar o cheque. Até porque eu estava no banco de cheque, eu vou dar uma nota dele. Então, eu bem complicado. Então, eu não vou ter que entender o que eu tenho. Mas é um problema assim, que a gente está enfrentando. Lá é um presídio agora, estamos com 108 detentos. Então, tem em Guarapá, tem Irati, tem Belo Horizonte, tem Rio Grande, tem de São Paulo, Curitiba. Então, estão todos ali. E a dificuldade onde tem é o material de limpeza, de higiene, alguma coisa de alimentação para eles. Então, pedindo para nós. E aí eu tenho ajudado como eu posso. A princípio, eu peço que eles passarem o ofício, tudo para verificar bem a situação, e realmente eu depende, não disponibilizo tudo que eles precisam. Tem vezes que eles não têm sabão, eles não têm papel higiênico, eles não têm nada. E a pessoa também não remédios. Tem muitos detentos que não são remédios controlados. Não pode deixar o ser atendido, mas isso é responsabilidade do DPEM, né? Vocês podem atender, mas tem que dar um prazo do DPEM, senão eles vão deixar. Enquanto vocês estão ajudando, eles vão deixar. Né? Vão conversando lá com eles para ver até problema, porque você tem que ajudar as situações excepcionais. Pode comprar o sabonete, mas não toda vez, assim, isso aí, mensal, né? E solicitação oficial. Solicitação oficial, tudo, né? Remédio, ele não pode deixar faltar, mas tem que já ver na secretaria, tentar ver no futuro, né? Senão você não vai com uma sobrecarga muito grande, vai acabar enviando a direção do conselho lá. Como eu sou recente, né? Eu tipo, meio que estava. Eu vim no evento passado, mas eu não tinha nem começado a falar com o conselho. Eu surprei lá dentro, eu ver o que eu estou fazendo aqui. Aí tem mais outra questão também da passagem. Só tem empresa de ônibus e para colocar esse dado no segredo na cidade da Lava. Então, até então, isso foi possível. Eu formei uma parceria com o rapaz da empresa e ele fornece as passagens no mês inteiro e depois eu faço o cheque de reembolso para ele. Só que quando tem CNPJ, no CBR. E não mais tem a mão que é fornecida das passagens. E o problema, assim, né, Irati. Tem muitos detentos de Irati. E não tem ônibus lá para cá. E o nosso juiz é bem complicado, porque ele trabalha tipo 2 dias da semana, ele é de Curitiba. Então, ele vai dando ordem de soltura a partir das 6 horas da tarde. 6, que é 8, 9, sexta-feira. E assim, seguir. Aí o pessoal vai procurar o conselho para esses detentos terem onde ficar, porque só consegue pegar o documento deles no dia seguinte. Não tem onde deixar esses detentos.
Aí, com muito sacrifício, ele consegue deixar eles na casa da passagem. O taxista não traz para eles de volta, porque houve casca assinada do taxista, então volta sem valor. O que a gente faz nessa situação, né? Dinheiro para levar para casa também não entendeu. Que é um grupo que todo mundo tem experiência, né? Todo mundo já passou por essas dificuldades também, tem que ir conversando, ver como as saídas encontradas, né? Ninguém melhor que vocês para poder ter essas soluções, não vai ser uma fórmula assim. Mas com certeza que todo mundo tem experiência, né? Todo mundo já passou por parecidas, né? Conversar com o juiz, uma coisa que fala, não vai querer fazer tudo sozinho porque não vai dar certo, né? Não dá para se sobrecarregar. Eu falei quando tinha que ir na sala, eu comprei as passagens e ele ia para Rio Grande do Norte. Então eu comprei as passagens, só tem uma agência e aí eu tive que fazer a rota de passagens de acordo com os horários de marcar, só que eu tive que comprar através daquele link de banco. E não tem como eu fazer a compra dessa passagem, não tem como sair mais barato se tudo depende, não pode segurar o preço, tem que sair, né? E aí a gente teve que fazer a compra através do site. A passagem ficou muitos trechos, porque a pessoa é pinga-pinga, né? Vai até São Paulo, daí São Paulo vai pegar uma outra linha, e outra empresa, e não sei o quê. Vocês vão ter aquele, vamos dizer assim, o primeiro trecho, né? Depois você tem que justificar. Se assim, na maior boa vontade, né, a pessoa conseguir tirar uma foto e mandar para vocês, beleza, né? Agora sim, é a boa vontade da pessoa, né? Você não pode obrigar a pessoa. Peraí, chega aí. Tem que evitar. Usou um bus, passagens, tanto faz. Por quê? Porque teve um conselho que em um trimestre gastou 350 de tarifas de emissão dessas passagens. E se vocês comprarem diretamente no site da empresa de ônibus, a maioria não cobra tarifa de emissão. E vem no e-mail anexado a passagem. Outra coisa, a pessoa comprando quebra-passagem acha que aquele e-mail comprova alguma coisa, não compra nada. Tem que gerar o PDF da passagem que está no e-mail ou entrar no link e gerar o PDF. A passagem que é o comprovante, não é um e-mail que é o comprovante. Então, assim, aí às vezes está lá escrito retirada do guichê, mas normalmente é do trecho assim que é próximo da pessoa ou não. Retirada em guichê, ok. Se for perto, vocês vão lá juntos, né, fotografam a passagem, beleza. Coloca lá a fotinha na passagem, né? Mas essa história de ficar comprando, colocar no e-mail pagando uma fortuna em tarifa, não tem justificativa, é recurso público. Vocês não precisam ficar gastando dinheiro com coisa que não tem sentido. Pagar um monte de tarifas, vocês podem voltar no site direto da empresa rodoviária e não pagar tarifa. Ficar pagando atrasado, sendo boleto, INSS, FGTS, sendo que vocês estão com o recurso em conta. Não tem justificativa. Então, se a gente vai lá e reclama na prestação de contas, é porque a gente vê que o recurso estava lá e vocês estão pagando atrasado por pura desorganização. Entendeu? Não tem ninguém aqui duvida que alguém aqui fica pagando conta com atraso, suas contas pessoais. Então, por que a conta do conselho vocês pagam com atraso, se é recurso público? Então, assim, né? Posso fazer nós estamos com ela nunca trabalhou na área de consultoria, então ela não aprovou nosso plano de alimentação dentro de 40 dias. Atrasou. Nós tínhamos ainda dinheiro em conta para não deixar atrasar salário, INSS. Nós pagamos com o mês anterior a conta do atual. Eu não tinha feito isso, então eu não sei. Eu fiz justificativas, certinho, porque daí ela estava vendo no Ministério Público, daí demorou, tem prazo e tudo mais. Deu uma atrasadora. Tem problema?
acontecer de pagar no mês passado, tinha desconto, porque era uma coisa que a gente ia mudar, agora eu vou mudar, aí eu coloquei no lugar, então eu fiz os documentos, mas eu não sabia se poderia realmente fazer aquilo ou não. Justificando, a gente entende, a gente sabe muito bem que quando muda juiz e promotor gera um certo caos ali no começo, né? E dependendo ainda do juiz que vem, gera um caos por um período maior ainda de tempo, né? Então, assim, justificando a gente entende, né? Agora, o que precisa é, se isso acontecer com frequência, entra em contato com o Nelson, entra em contato com a gente, para a gente conversar com o juiz, para conversar com o promotor, para eles entenderem que não é desse jeito que a coisa funciona, né? Que não é porque uma análise não voltou que eles não podem, que eles não vão liberar recurso, não é porque eles, né, ainda estão meio assim, que tem que ficar segurando o processo, segurando a liberação do recurso, porque isso depois volta, a gente vai atacar a justificativa, mas da mesma maneira vai a pontuação, de que, né, existe a periodicidade do plano de aplicação, os gastos precisam ser dentro daquele trimestre, a devolução deveria ter sido feita tanto, daí no próximo plano, o recurso foi recebido muito tarde. Então, essas pontuações são realizadas, mesmo a gente acatando a justificativa. Por quê? Porque não é uma pontuação para o conselho em si, geralmente é para o magistrado e para o promotor, para dar aquele, né, aquela estalinho na cabeça deles, para eles perceberem que não podem ficar agindo dessa maneira sempre. Mas vai a pontuação, né? Então, assim, tem conselho que às vezes se ofende quando a gente faz essas pontuações, mas assim, a gente está tentando ajudar vocês, né? Porque a gente sabe muito bem que tem juiz que não aceita o que o conselho fala. E daí, quando a gente fala, eles já começam a ver o negócio, opa, tem a instrução, é sério isso daqui, nossa, eles estão reclamando. Atrasa bastante atrasa. Então, esse tipo de coisa... Aí está muito dá mais entendimento. Eu posso adiantar a partir de bem, Pode, porque tem. eu faço isso. Pode sim. Pegando o gancho só do que ela falou, só para tirar uma dúvida. Para mim, é bem definida assim, a questão do trimestre, os 3 meses. Então, assim, a minha dúvida é o seguinte: como que eu faço nesse caso que ela falou? Lá também, às vezes, a casa vai entrar, mesmo entrando antes no plano de aplicação, às vezes a casa. Agora mesmo, eu acho que não faz poucos dias, assim, o dinheiro que é de último trimestre do ano, né? O que eu faço? Eu também não devolvo o dinheiro e vou usando até entrar o novo. E quando eu entro novo, daí eu devolvo o valor, porque eu tiro o extrato certinho dos 3 meses. E eu faço a prestação de contas certinho daquele mês. Entendeu? Independente de ter devolvido mais tarde ou não, para mim a gente paga isso, entendeu? Porque tem gente que quando devolve depois o valor, faz a prestação do valor certinho daquele valor. Para mim não, eu tiro o extrato dos 3 meses, independente de quando eu devolvi ou não, eu faço só daqueles 3 meses. Primeiro lugar, né? Para evitar receber o repasse muito depois do início do trimestre. Vocês sabem, acho que os conselhos já estão bem acostumados, vocês sabem mais ou menos quanto tempo leva para liberar o recurso. A partir daí, se leva 20 dias entre protocolar o plano de aplicação e receber o recurso, então assim, já pega uns 25, 30 dias antes, presta atenção, 4º trimestre, né? A gente entrou, vai vir o 1º trimestre. Presta atenção quando vocês vão protocolar esse plano, vai ter recesso judiciário. Não. Não precisa de assembleia. Não precisa. A prestação de contas tem que ser do presidente, o tesoureiro, ou pode ser... Depende de quem está autorizado no cargo.
ajude. Perfeito. É assim, se tiver lá autorização, para que daí você julga. Porque assim, tem que ter autorização do Projude, vai aparecer lá o nome de quem juntou, né? A gente sabe muito bem que tem presidente, né? Não entra, e se for esperar ele para deixar a prestação de contas, vocês não vão incluir nunca documentos. Agora, se vocês têm lá o acesso de vocês, não é para acessar com acesso de presidente. É o acesso de vocês, acesso no CPF de vocês. Aí sim você pode colocar os documentos. Ah, não tem acesso, solicita aí. Aí a pergunta, mas só que eu vou repetir que eu tenho motivo no acesso. Mas você consegue acessar o projeto? Isso Eu tenho, vai estar no CPF. não, Então, o meu acesso está no CPF é recente. não, você não vai acessar usando o CPF. É a mesma coisa que eu acessar o projeto usando o CPF. Aí eu vou tentar, eu fiz um pedido para o meu beneficiário, eu também não pode. Eu tenho que ter. Quem é que tem acesso é a presidente. Aí tem uma outra situação. Agora eles inventaram que quem tem que movimentar os processos administrativos somos nós, sendo comunidade. Aí fizeram um acesso para a nossa assistente social que mede a medida do novo programa que está sendo adequado, certo? Autor de violência, isso. Aí o que acontece? Eu estou entrando, olha só, o técnico judiciário mandou para que eu entrasse dentro do processo administrativo com o login da assistente social e assinasse com o login da assistente social. Eu falei, isso está errado, ela não tem ciência do meu processo. Entendeu? Isso vai dar B.O., deixa da B.O., vai dar para mim. Eu falei, então tá bom, vou passar. Porque está errado. Mas eu acho que tem que fazer um histórico. Tem que avançar. O acesso dela não permite nós entrar e fazer a prestação de contas, não abre as abas, não abre para nós. Essas informações somente os residentes. Eu peço que o assessor O acesso, pessoal. Isso aí gera bastante dúvida, porque às vezes o técnico da comarca faz um acesso diferente, mas a responsabilidade é do presidente do Conselho da Atualidade. É o CPF dele que está lá, sempre a responsabilidade é dele. E em virtude disso, não foi criada outra senha para o assistente administrativo. Isso não é o correto. Até tem alguns casos que foi criado, mas o certo é ter a senha do presidente e ele compartilhar essa senha com o administrativo. Porque a responsabilidade é dele, senão o administrativo vai acessar com a senha dele e o presidente não sabe o que está acontecendo. Depois, como que ele vai fazer? Então, a regra, a orientação correta é ter uma senha, que é o presidente, e ele empresta essa senha para o administrativo fazer tudo o que puder. E daí ele presta conta de tudo. E a senha de medidas alternativas é outra coisa, é para mexer nos processos, tudo que é para fazer o acompanhamento. É outro processo. Daí a assistência administrativa pode ter, daí pode ter, outras pessoas podem ter, 2, 3, mas o correto é uma senha de consultor conselho por conselho. Mas no caso certo, ele falar, tipo, eu, administrativo, por organizar todas as colunas, vou ganhar coisas novas, vou passar para o time dele e ele vai ajudar. Ele chegou assim só. Ó, Melissa, veio as contas aprovadas, certo? Aí, o nosso técnico mandou para mim, para eu entrar dentro do sistema, certo? Que eu não tinha esse acesso, que até então eu via simplesmente eles lá fazendo, não sei o que eles fazem lá, entendeu, né? Eles só mandaram para mim, tá aprovado. Aí agora eles veio falar para mim, que eu, para eu entrar, mandou para mim, tem 5 dias para responder, que é para eu entrar lá, dar um parecer, né? Está aprovado lá, né? E depois eu assinei o quê? O assinador da associação. Tá certo isso? Não pode, o assistente social, o presidente pode prestar a senha dele, mas o assistente social não. Mas aí, então, mas ele falou que tá certo. Não, isso aí é falha de comunicação, não. Sim, com certeza, porque você. Pessoal, a gente tem que ir encerrando também já, né? Já está na nossa hora. Se tiver mais umas perguntas aí. Então, vamos ver a pergunta.
vai ser de mão, sabe? Ó, de quem que é a responsabilidade em termos de despesa da cadeia lá? É do DEPEN ou do Conselho? Esses gastos mensal que tem sabonete, essas coisas tudo. É o DEPEN que é responsável, né? É isso que eu acho que é importante. A função é do DEPEN. O DEPEN tem que prover tudo os preços, tudo. Só que o Conselho ele tem uma função de ajudar quando falta. O Conselho tem uma função de ajudar quando falta, mas ele não é obrigatório, não é a função dele, não é a previsão orçamentária dele. O Conselho não tem uma verba fixa. Então, o DEPEN tem a obrigação de dar tudo, sabonete, kit, tudo que precisar é do DEPEN. O Conselho ajuda de vez em quando faltar, quando de repente é uma necessidade, mas não pode ser todas as vezes. Isso aí não pode, é errado, isso dá problema depois. É que a gente está usando, a gente está direto, a nossa por meio da em torno de 3 a 4 mil, né? Dando essa parte. O Conselho está pagando sempre mais. Porque se vocês continuarem pagando, eles vão deixar, né? Eles vão contar com isso já. Então tentem ir diminuindo, vamos conversando com o Conselho, não pode, vamos falando isso, senão sempre eles vão deixar para vocês, porque é mais fácil vocês pagarem do que solicitar. Tá mais leve. Obrigado. Olha, eu acho que não Tem que fazer um curso, 3 dias só para Nelson. mas eu acho interessante, sabe, Nelson? Se pudesse fazer depois um cursozinho, uma coisa pra gente. Não só esperar, nossa, Logo nós fazer reunião mensal, trimestral, online, né? O último aviso que eu queria dar aqui, pessoal, que a Marina pediu, sendo chato, repetindo de novo, mas o papel institucional do Conselho. O Conselho não é um só, quando o Conselho faz uma coisa, representa o outro. Então vocês têm que tomar cuidado com tudo. O ranking de participação foi fantástico esse ano, vocês têm que continuar para o ano que vem, tudo, porque dá muita diferença, até na prestação de contas, para a gente padronizar tudo isso, facilitar para vocês. Então é muito importante o ranking de participação. A Marília até falou que ele vem vai ter prêmios, né? Quem vai ter prêmio, viagem, não sei o quê. E a última coisa é, gastem os recursos. Os recursos de vocês, é dever de vocês que usarem. Se vocês não usarem os recursos, outras entidades vão usar. Então, usem os recursos de vocês. Esse